Olá, tudo bem? Vamos dar início ao nosso curso de resolução de questões da Fundatec, então? Programa que a gente vai estudar aqui nas questões. Raciocínio lógico, exatamente como os conteúdos previstos nos editais desta banca. Então, nós temos lá a estrutura lógica de relações arbitrárias entre lugares, pessoas, objetos e eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Aqui entra principalmente sequências e problemas de associação lógica, de correlacionamento. Então, são questões que não dependem de teoria. São questões que a gente vai deduzir informações a partir daquelas que são fornecidas no enunciado. Ainda nessa parte do edital, a gente tem aqui diagramas lógicos, que para a Fundatec, na verdade, isso é teoria de conjuntos. Então, aquelas questões que falam sobre conjuntos, união, intersecção, diferença, principalmente aqueles problemas de conjuntos, estão aí nessa parte do edital. Esses diagramas lógicos poderiam ser na parte de lógica, na parte de representar proposições categóricas, mas importante que você saiba então que para a Fundatec são questões de conjuntos. Tá? Por exemplo, tantas pessoas pesquisadas gostam de vôlei, tantas gostam de futebol, quantas pessoas gostam dos dois esportes. Então esse tipo de enunciado entra aqui neste tópico do edital. Então essa é uma parte do edital que a gente vai trabalhar nas questões. Segunda parte do edital, toda a parte teórica, proposições e conectivos. Então, valoração, proposição simples, compostas, operações lógicas, negação, conjunção, disjunção, condicional, construção de tabela-verdade, o que é tautologia, contradição, contingência, as leis de De Morgan, argumentação, sentenças abertas, argumentos lógicos, dedutivos e categóricos também. Então, toda essa parte aqui é a lógica formal, a parte de teoria. Certo? Então vamos dividir basicamente nesses dois grandes grupos aí de questões. Essa primeira parte do edital, que é essa parte de problemas, que não dependem de teoria, principalmente sequências e problema de associação lógica, e depois a parte de proposições. Então vamos às questões. Então, primeira parte do nosso programa, questão 1. Observe a seguinte sequência. 18, 37, 75, o próximo termo da sequência, mantendo o padrão lógico, será. Uma das coisas que eu sempre falo em sequências é ficar atento à pergunta. O que é que a gente tem que encontrar? Normalmente, em sequências, a questão pede qual é o próximo elemento, qual é o próximo termo. Mas fique atento, aqui pede realmente o próximo elemento qual é. Mas fique atento à pergunta, porque se a gente calcula quem é o próximo, a questão pode pedir o quinto, o sexto, o oitavo, qualquer termo daquela sequência. Então, neste caso, é o próximo termo. Observar e determinar um padrão. Então, nessas sequências que tem um padrão lógico, não é uma progressão aritmética, não é uma progressão geométrica, não vai resolver isso com fórmula. A gente tem que observar e identificar um padrão. 18, 37, 75, eu quero saber quem é o próximo termo, então. Uma maneira de fazer isso, eu posso observar o quanto varia de um termo para o outro. De 18 para 37, foi somado 19. De 37 para 75, soma 38. Então, o próximo passo qual seria? Somar 76. Então, 151. 75 mais 76, 151. A alternativa E, então, é a correta nessa questão. Então, essa é uma maneira. Por que é 76? Por que é 76? Eu posso observar que é 19 vezes 2, 38. Vezes 2, 76. Então, o valor que foi somado foi sempre o dobro do anterior. Primeiro somou 19, depois somou 38, o próximo passo então é somar 76. Ou poderia observar ainda que o valor que foi somado é 1 a mais do que o termo que eu tinha ali antes. 18 eu somei com 19, 18 mais 19 para dar o 37, que é o segundo termo. Depois o 37
soma com 38, que é o seu sucessor, para dar o 75. Logo, o próximo passo será somar 75 com 76. 151. Então, existe mais de uma forma de a gente identificar esse padrão, da gente observar de que forma essa sequência é construída. Então, tá aí uma explicação, somou 19, somou 38, vai somar 36. E por que 19, depois 38, depois 76? Temos mais de uma forma de observar isso. E essa mesma questão, eu ainda sugiro uma segunda forma de resolver. Vou colocar aqui um ou, outra maneira de enxergar essa mesma questão. A gente tem 18, 37 e 75. E a gente quer saber quem é o próximo termo. Eu enxerguei assim, ó, 2 vezes 18 dá 36, mais 1 dá 37. 2 vezes 37 dá 74, mais 1, 75. 2 vezes 75 é 150. 150 mais 1 é 151. Uma outra maneira que também leva à alternativa E. Certo? Então, nesse tipo de enunciado, pode sim existir mais de um padrão. Talvez você possa ter feito de um outro jeito diferente que também funciona. E tudo bem, tudo certo. Então, é importante só identificar aquele padrão e confirmar se ele realmente funciona. Experimenta ali para os primeiros termos que foram dados e vê se funciona para todos aqueles valores ali. Então, pode acontecer de existir mais de um padrão para resolver aquela mesma sequência. Questão 2. Prova de Novo Hamburgo aplicada pela Fundatec agora em outubro de 2022. Obedecendo a ordem de formação da sequência 1, 5, 8, 12, 15, x, os valores de x e y são respectivamente. Tenho vontade de perguntar o que você pensou, o que você fez, como é que você fez essa questão. Então, mesmo sendo uma sequência que não é difícil de identificar um padrão, eu sugiro a seguinte forma, ó, eu tenho 1, 8, 15, 22, 29, y, 43 e assim vai. O que eu observei aqui? 1 mais 7 dá 8. 8 mais 7 dá 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 7, 29. 29 mais 7, o y será 36. 36 mais 7, 43. Fecha. E da mesma forma eu identifico um padrão para os termos de posição par. 5 mais 7 é 12. 12 mais 7, então o x aqui é 19, 12 mais 7. 19 mais 7, 26. 26 mais 7, 33. 33 mais 7 dá 40. 40 mais 7 dá 47. Então, uma sugestão: dividir essa sequência em duas e identificar um padrão. No caso, era sempre somar 7, mas intercalado. O primeiro termo com o terceiro, com o quinto, com o sétimo, com o nono. E esse mesmo padrão, né, somando sempre 7 para os termos de posição par. Ou seja, o segundo termo soma 7, vai chegar no quarto termo. Do quarto termo, soma 7, chega no sexto termo. Do sexto termo, soma 7 de novo, vai chegar no oitavo termo e assim por diante. Então, separando em duas sequências. Então, eu encontrei x igual a 19 e y igual a 36. A questão pedia, respectivamente, os valores de x e y. 19 e 36. A alternativa C é a correta. Então, eu mostrei de uma forma que foi a primeira que eu enxerguei e eu acho que é dessa maneira interessante de fazer. E fica como uma dica para outras sequências. Porque às vezes a gente gasta um tempo tentando relacionar o primeiro termo com o segundo com o terceiro com o quarto. E talvez a gente divide isso em duas sequências, pode sim ser uma forma um pouco mais fácil de perceber um padrão para aquela sequência. Então guarda isso como uma dica para outras situações. Para essa questão,
Se você pensou em simplesmente observar quanto varia de um termo para o outro, está ótimo. Resolve, funciona, tudo bem, tudo certo. Olha só, do 1 para o 5, você pode ter percebido que somou 4. E do 5 para o 8, somou 3. Do 8 para o 12, soma 4. E de 12 para 15, soma 3. Próximo passo, então, qual é? Somar 4. 15 mais 4, então o x é 19. Da mesma forma que eu tinha encontrado no padrão anterior. E se a gente continua, o próximo passo seria somar 3. 19 mais 3, 22. 22 mais 4, 26. 26 mais 3 é 29. 29 mais 4 é 34. 33, 29 mais 4 é 33. Mais 3 dá 36, então quem é o y? 33 mais 3. O y é 36. Depois, o próximo passo é somar 4. 36 mais 4 é 40. 40 mais 3, 43. 43 mais 4, 47. Tem uma maneira simples de identificar um padrão. Somou 3, somou 4, somou 3, somou 4, somou 3, somou 4. E a gente acha, então, os mesmos valores para o x e y. X é 19, y é 36. Então, se você fez assim, perfeito, correto, tudo certo. É uma boa forma também de resolver a questão. Inclusive, eu acho que isso é o básico em sequência. Tem uma sequência, observa o quanto variou de um termo para o outro. Então, do primeiro termo para o segundo, do segundo para o terceiro. Pode ser facilmente identificado um padrão ali. Tá? Mas guarda uma ideia também, então, para outras situações que talvez dividir em 2 sequências ou até 3 sequências pode ser uma outra forma mais fácil em outras situações para outras sequências. Mas Fundatec, normalmente as questões que apareceram até hoje sempre foram desse estilo, tá? Exatamente como a questão 1 ou com essa questão 2 agora, que é de uma prova bem recente também, tá? Então, é esse tipo de enunciado mesmo que a gente pode esperar nas provas da Fundatec. Questão 3 ainda sobre sequência, a gente tem o seguinte, ABC, depois a gente tem ABC, CBA, ABC, CBA, ABC, depois ABC, CBA, ABC, CBA. Qual é o próximo elemento, então, dessa sequência? A gente tem ABC, CBA, ABC, CBA. O que falta agora? ABC de novo. Então, esse é o próximo termo da sequência. Começou com só ABC, depois ABC, CBA. E assim vai aumentando, né? ABC, CBA, ABC, CBA. Então, o próximo termo será ABC, CBA, ABC, CBA, ABC. Estamos aqui na alternativa A. Tá? ABC, CBA, ABC, CBA e ABC. Confira aí se não tem letra faltando, sobrando, repetida, fora do lugar, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. Só identificar de que forma aquela sequência é construída. Era exatamente isso, somente isso. Então, algumas questões, às vezes, quando eu vejo, eu penso, não vou colocar essa questão porque ela é muito simples. Mas isso acaba descaracterizando o que é de fato cobrado na prova. Então, isso também é questão de prova recente da Fundatec. Então, achei importante que a gente faça juntos para que você saiba que também existem questões como esta. Na questão 4, a gente tem uma sequência de palavras. Gengibre, giló, nabo, alguma palavra faltando ali, e quiabo. Usando como critério a ordem alfabética, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Gengibre. Começa com a letra G. Vamos lembrar ordem alfabética, eu vou colocar aqui G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e assim vai, tá? Não precisa de mais letras do que isso. Então, gengibre começa com a letra G. Depois, giló começa com a letra J. Depois, nabo começa com a letra N. Depois, eu tenho uma palavra aqui que começa com
a letra Q, de quiabo. Então, considerando o critério de ordem alfabética, a palavra que está aqui no meio, ela só pode ser iniciada pela letra O ou pela letra P, certo? Então, eu tenho gengibre, depois giló, depois nabo. Entre a letra N e a letra Q, entre elas eu só tenho as letras O e P. Então, a palavra que está ali no meio, que está faltando, que completa aquela lacuna, só pode iniciar com a letra O ou com a letra P. Então, nas opções de resposta, rabanete, não, milho verde, não, salsa, tomate, pepino. Pepino, alternativa E é a correta. Então, nessa questão, ele inclusive fala, usando como critério a ordem alfabética. E, a meu ver, nem precisaria dizer isso. Faz parte da compreensão da questão, faz parte do resolver a questão, esse identificar qual é o padrão utilizado. Então, numa sequência de palavras, a gente pode observar a letra que a palavra começa, o número de letras que tem aquela palavra, a posição de uma certa letra. Então, a questão, não, a meu ver, não precisaria ter dito que era ordem alfabética para ser usada aí. Então, começa com G, depois com J, depois com N, depois pula uma palavra e a seguinte começa com a letra Q. Então, aquela palavra que faltava ali só poderia iniciar com a letra P ou com a letra O. Questão 5. Observando o padrão da sequência de figuras a seguir, pode-se afirmar que a próxima figura, a oitava, que completa essa sequência será. Então, ele quer saber a próxima figura da sequência. É importante sempre observar isso quando se trata de sequências, porque quase que na totalidade das questões, a pergunta é essa: qual é o próximo termo? Mas nada impede que ele peça o nono, o 10º, o 12º, enfim, qualquer outro termo daquela sequência. Sequência de figuras. Como é que eu vou observar o padrão? Eu tenho aqui uma primeira figura que é um círculo. A segunda figura é um triângulo. Depois eu tenho a terceira figura, que é um círculo de novo. Depois a quarta figura, que é um quadrado. A quinta é o círculo de novo. A sexta tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Depois eu tenho o círculo de novo, aqui na sétima figura. Então, qual pode ser a oitava figura? Qual é o padrão que a gente observa? A gente tem um círculo e depois uma figura que tem, primeiro aqui, 3 lados, aqui tem 4 lados e aqui tem 5 lados. Então, essa figura aqui tem que ter 6 lados. Então, a próxima figura dessa sequência vai ter 6 lados. Então, não é a letra A, que é um círculo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, ó, a alternativa B é a correta na questão. Aqui na alternativa B, a gente tem uma figura composta por 6 lados, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então não é o caso. Aqui eu tenho um triângulo dentro de um círculo. A letra B de bola é a correta. Não é um tipo de enunciado comum nas provas da Fundatec. Tá? Essa questão de sequências aí, principalmente de figuras, poucas vezes aparece nas provas. Então faz parte do programa, mas não é regular, não é recorrente nas provas. Mas eu quis trazer, né, para a gente relembrar e aprender e saber que existe isso também nas provas. Faz parte do programa, nessa parte de compreensão, de deduzir informações a partir daquelas que são apresentadas. E por deduzir informações, o tipo de enunciado mais comum, principalmente nas provas bem recentes da Fundatec, tem sido como esses que eu coloquei aqui a partir da questão 6. Então essa aqui é de uma prova de dezembro de 2022, então uma prova recente da Fundatec, e nós temos aí então, a partir de informações do enunciado, o que é correto afirmar. Pati e Léo são irmãos. Pati não será médica e cursa o ensino médio. Léo não é engenheiro e concluiu o curso superior. Léo e Pati não moram na mesma cidade. Pati fará vestibular para engenharia e Léo é médico. Pati e Léo gostam de matemática? A partir dessas informações, é correto afirmar que. Então, esse tipo de enunciado tem se repetido principalmente nas provas mais recentes da Fundatec. Vamos ver as opções então de resposta. Pati e Léo são irmãos. Sim, ó, Pati e Léo são irmãos.
e moram na mesma casa. Isso acontece ou não? O enunciado fala que o Léo e a Paty não moram na mesma cidade. Então, se eles não moram na mesma cidade, eles não podem morar na mesma casa, certo? Então, letra A está errada por causa da casa. Eles, de fato, são irmãos, conforme anunciado, mas não moram na mesma cidade, portanto, não moram na mesma casa. B. Paty não fará a faculdade de medicina. Paty não fará a faculdade de medicina. Paty não será médica. Vamos adiante. Letra C. Léo é médico. Léo é médico, está escrito aqui, ó. Léo é médico. Pois não gosta de matemática. Está errado, ele gosta de matemática. O problema está aqui, ó. Ele gosta de matemática. Paty e Léo são irmãos. São irmãos. Gostam de matemática? Sim. Ó, são irmãos? Ok. Gostam de matemática? Ok. E possuirão a mesma profissão. Não, o enunciado diz que a Paty não será médica e o Léo é médico. Então a letra D está errada. E a letra E, Paty será médica. Não, está escrito no enunciado, a Paty não será médica. E Léo é engenheiro. Não, o Léo é médico. Completamente errada a alternativa E. Então respondemos aqui, a alternativa B é a correta nessa questão. Paty não fará faculdade de medicina. Letra B de bola é a correta nessa questão. Questão 7. Liz e Maria estão andando na rua juntas. Liz conversa com Maria sobre economia. Maria está com fome. Maria e Liz sentam juntas em uma cafeteria. Maria pede bolo e Liz pede café com leite. Considerando essas informações, podemos afirmar que mesma estrutura do enunciado anterior. Então vamos ver o que a gente pode afirmar a partir das informações fornecidas no enunciado. Liz e Maria estão andando juntas na rua. E a Liz conversa com a Maria sobre economia. Daí olha o que diz a letra A. Maria e Liz não se conhecem? Errado. Elas estão andando juntas na rua, estão conversando sobre economia, uma está com fome, enfim. Então, não se conhecem, está errado. Diz, Maria está com fome, elas sentam juntas na cafeteria, Maria pede bolo. E a Liz pede um café com leite. Maria não gosta de bolo. E pediu bolo. Liz conversa sobre economia e não comeu bolo. Liz e Maria não consumiram algo na cafeteria. Errado isso, né? Elas pediram na cafeteria, uma pediu bolo e outra pediu café com leite. Liz conversa com Maria sobre economia. Liz conversa sobre economia. E não comeu o bolo. Letra C é a correta, porque a Liz pediu café com leite. A Maria não gosta de bolo, como se foi o que ela pediu? Então isso está errado. Então a Maria pediu um bolo, a Liz pediu café com leite. Letra C é a correta. Elas conversam sobre economia e a Liz não comeu bolo. Então letra C é a correta aí nessa questão.